os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Ainda de pé, você que sentou, levante um pouquinho. Abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Estamos felizes, mais uma vez, estarmos na casa do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é Voltando à Casa de Deus. Gênesis 35, capítulo 35, versículo 1. Gênesis 35, capítulo 35, versículo 1. Todos já encontraram? Tá fácil, né? Primeiro livro da Bíblia, tá bem prático para você abrir. Está escrito assim, olha: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, o teu irmão. E então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Versículo 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu num dia da minha angústia, e que comigo foi no caminho que tenho mandado. E então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam ao redor deles, e não conseguiram após os filhos de Jacó. Versículo 6. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele estava. E versículo 7 para a gente encerrar. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Nós te agradecemos por esse momento, meu Pai. Colocamos de ti, Jesus, esta palavra que será ministrada aos nossos corações. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, para que nós possamos fazer como Davi, quando ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Tudo, meu Pai, que possa impedir o teu trabalhar nesta hora, que seja neutralizado e que nós possamos estar atentos e confiantes na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar? Esses dias, nós estamos vendo, né, o nosso Brasil, a nossa nação, passando por uma cidade ou por uma situação muito crítica. Infelizmente, essa doença aí, o coronavírus, tem, né, alastrado cidades, estados, nações, famílias, né, o número de mortos cada dia cresce. Antigamente a gente via que alguém tinha sido contaminado, mas era muito distante, era em outros lugares. Mas hoje, infelizmente, chegou nas nossas famílias, nos nossos entes queridos. E, às vezes, passando por dificuldades, a gente olha para um lado, olha para outro e não vê um escape, não vê como a gente sair dessa situação. Mas hoje eu quero falar sobre esse retorno à casa de Deus, sobre esse retorno a Betel. Só que, para chegar aqui, eu primeiro, né, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos caminhar, né, aí no livro de Gênesis. Você não precisa ler, eu só vou estar falando aqui, mas você que está anotando, né, quem sabe depois em sua casa você continua. É importante, né, quando você vem à igreja e que em casa você dá prosseguimento aos estudos, né, até porque também nos pequenos grupos, nas células, tudo é discutido. Então você que está à frente, anote, para durante a semana, como disse aqui o nosso pastor, a gente ruminar esta palavra. Amém, queridos? Dá um abraço aqui, eu falei com ele que ia mandar um abraço para ele hoje, nosso irmão Júlio, né? Graças a Deus, saiu do hospital, tem se recuperado. É como diz aí a tecnologia, né? A gente fala aí pelos vídeos, não é isso? Glória a Deus, Deus te abençoe também. Creio que o pastor Beto também está aqui antenado, né, pastora Dina? Está lá também se recuperando. Glória a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que têm conseguido também, né, se recuperar. E a vida continua, e é como foi dito aqui nessa noite. Aqui é uma comunidade e que nós devemos chorar com os nossos irmãos, mas também que nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos. Amém, queridos? Então, voltando aqui lá no capítulo 27 de Gênesis, nesse momento, Esaú, ele, no momento de fraqueza, todos sabem dessa história, ele vendia a sua primogenitura a Jacó. Jacó, através do engano, ajudado por sua mãe, né, ele recebeu de Isaac, o seu pai, a primogenitura. E Esaú finalmente chega à conclusão de que ele fez, e que ele foi enganado, de que ele foi ludibriado, e ele falou assim: olha, eu vou matar o meu irmão Jacó, porque ele fez isso comigo. E Rebeca, sua mãe, sabendo daquilo, ela disse para Jacó, ela conversou também com o seu pai, Isaac, disse: olha, vamos mandar Jacó para a casa de Labão, até que Esaú se acalme. Labão era o irmão dela, ou seja, ele era o tio de Jacó. Mas, queridos, por que eu estou voltando aqui no versículo 27? Porque neste momento, Jacó, devido tudo aquilo que ele tinha feito, ele era um homem fugitivo. Ele fugia, né, da fúria do seu irmão. Jacó, naquele momento, era um homem angustiado. Jacó, naquele momento, ele era um homem muito assustado. Jacó, naquele momento, era um homem de que ele, na sua caminhada em direção a Harã, que foi a terra que ele foi, que era a terra de Labão, ele tinha medo, ele temia pela sua vida. Mas, aqui no versículo 27, diz que ele parou em um lugar chamado Luz, e ali ele reuniu algumas pedras no seu, né, na sua cama, e usou aquelas pedras como travesseiro. E ele deitou-se depois de uma longa jornada para descansar um pouco. Mas durante aquela noite, deitado com a cabeça naquela pedra, Jacó, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que tinha uma escada que ligava ele, né, a terra aos céus, e os anjos subiam e desciam por aquela escada. E aí o Senhor estava ali, e o próprio Deus de Israel, ele falou
com Jacó, né? Você que está anotando ali, está lá no capítulo 28, no versículo 13. Nós já saímos do 27 e já estamos no 28. Foi quando o próprio Deus disse assim a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, e a terra que estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Então, naquela hora, Jacó, ele é movido pela experiência, ele toma aquela pedra e, através daquela pedra, ele constrói ali um altar. E o nome que ele colocou ali foi, aquele lugar ele chamou de Betel. E Betel significa a casa de Deus. E nesta noite nós vamos estar refletindo, né? Como nós devemos estar em Betel. Como nós devemos estar na casa de Deus. Porque foi aí que Jacó, ele já tinha ido para a casa de Labão. Ele já tinha, né, feito... Raquel, a sua esposa, Lia, sua esposa, ele já tinha construído uma família, mas naquele dia, o próprio Deus, ele falou: olha, levanta-te e sobe a Betel, né? Habita ali e faz ali um altar. E aí foi isso que Jacó, ele fez naquele momento. Já tinham se passado 30 anos, Jacó já tinha construído uma família, mas naquele momento o próprio Deus pediu, determinou que ele voltasse ali, naquele lugar que tinha acontecido aquele episódio de angústia, de sofrimento e de dor sobre a vida de Jacó. E aí, queridos, quem sabe, muitos de nós que estão nos acompanhando aqui pela live, muitos de nós que estamos aqui nessa igreja, no momento da nossa conversão, no momento do nosso encontro com Deus, quem sabe também naquele momento de aflição lá atrás, nós também fizemos promessas, não é isso? Nós também dissemos assim: Senhor, olha, se tu me salvar, né, se tu me livrar desta situação, eu irei, né, eu serei fiel a ti. Se tu fizeres isso comigo, eu serei assim para com a tua obra, para com a tua igreja, eu serei assim para com o teu povo, eu serei assim para com a minha família. Mas neste momento, Deus, ele disse a Jacó, depois de tanto tempo: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Aí nós já estamos no capítulo 35, versículo 1, que foi esse que nós lemos aqui. Então, queridos, Betel é a casa de Deus. Betel é um lugar o qual nós devemos sempre estar voltando. Por quê? Betel, ele é um lugar de conhecimento. A casa de Deus é um lugar de conhecimento. Porque foi nesse lugar que Jacó encontrou a Deus. E aí, queridos, há muita gente hoje que sabe menos, escute o que eu vou te dizer, que sabe menos das coisas de Deus do que quando aceitou a Jesus, do que quando fez uma aliança. Então lembre-se do tempo que você, sabe, se jogou nos braços do Pai, do seu primeiro encontro que você teve com Ele. É igual ao casamento, né? Então, quando você namorava, né, assim, e aquele olhar, 43, né, como foi, né? Olhou, pegou a primeira vez na mão, né, assim, e aí você se arrumava todo para ir para casa da namorada, né, assim, da noiva e tal, todo o casamento. Mateus casou agora, né, Mateus ainda está lembrando ainda, né, tchan, 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 né? Mas quanto tempo que às vezes vai passando, e às vezes você vai esquecendo do primeiro amor, do romantismo, né, de abrir a porta para a mulher, não é isso? Da esposa se preparar para o marido. Mesmo assim, querido, é na nossa conversão. Quantas juras de amor que nós já fizemos um para o outro, né? E depois esquece. E para o nosso Deus, quantas vezes nós prometemos a Ele? Como foi quando você, né, fez uma aliança com o Senhor? Né, o seu coração ardia, você tinha aquele desejo de vir à igreja, você se ajoelhava para orar, você meditava constantemente na Bíblia, ninguém impedia você de ter um relacionamento com Deus.
Porque por mais que as pessoas falavam do pastor, por mais que as pessoas falavam da igreja, por mais que as pessoas falavam do seu irmão, você não estava nem aí. Você cantava aquela canção, qual era? Eu quero a Deus, não é isso? Então, às vezes na nossa caminhada cristã, no dia a dia, quem sabe, né, diante de tantas coisas que vão acontecendo, a gente esquece aquele primeiro amor. Sabe, como o pastor diz, a gente começa a ficar cauterizado. As coisas vêm e você já não liga mais. Então, queridos, olha, será que o mundo precisou parar para que você voltasse ao primeiro amor? Será que precisava acontecer tudo isso que está acontecendo para você voltar ao primeiro amor? E eu digo assim nesta noite, olha, muita gente, depois de tudo isso, ainda não voltou ao primeiro amor. Mas nessa noite, é noite de nós refletirmos sobre isso. Porque a casa de Deus, porque Betel é um lugar de conhecimento. É a razão de nós lembrarmos das experiências que nós tivemos com ele. Jacó, ele encontrou com Deus no seu tempo de angústia. E muitos de nós, queridos, vivemos, né, situações angustiantes em nossas vidas. E nós precisamos nos voltarmos ao nosso Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, precisa voltar para Deus. Fale para ele. Diga assim, você precisa voltar a Betel. Fale assim para ele. Né? Betel, queridos, é um lugar de poder. Betel é um lugar de pureza. Betel é um lugar de paz. Betel é um lugar que você pode remover aquela angústia que você tem. Betel é um lugar que vai tirar o seu coração de pedra e vai transformar e vai colocar um coração de carne na tua vida. Betel é um lugar que você vai sentir aquele calor, aquele fogo, aquele desejo de estar na presença de Deus mais uma vez. Às vezes fala assim, vamos na igreja hoje? Né? Tem gente acho que está gostando, né? Eu estou achando essas lives é bom demais, que não precisa ir mais para a igreja. Mas eu quero dizer que essa live vai acabar um dia. Logo, logo a gente vai estar vacinado. Logo, logo a gente vai estar curado. Logo, logo a gente vai estar no templo, aplaudindo ao Senhor, se abraçando, aglomerando. Sabe, logo, logo vai chegar tudo isso, né? Aí você vai dizer assim, pastor, tem que continuar com aqueles cultos híbridos, né? Cadê a live? Não, meu irmão, eu quero é morar no céu, eu quero é voltar para Betel, eu quero estar na casa de Deus. É como o salmista disse o que? Olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Queridos, esfriamento espiritual a gente passa. Não tem nenhum super-homem aqui, nem o pastor, nem a pastora, nenhum de nós é super-homem. Nós passamos também por problemas. Às vezes a fraqueza vem em nossas vidas, mas nós precisamos, como o médico diz, precisamos ficar atento aos sintomas, não é isso? O que é que diz aí? Nos primeiros sintomas, tome logo o remédio, não é assim? Então, quando você começar a sentir essas coisas, você olha, meu Deus, espera aí. Tem alguma coisa errada. Converse com o Papai do Céu. Sabe, Ele é o médico dos médicos. É Ele quem cura. Por mais que às vezes haja sofrimento, por mais que às vezes haja, sabe, complicações em nossas vidas, mas nós precisamos conversar com quem pode resolver a nossa situação. Amém, queridos? Betel, além de lugar de conhecimento, é um lugar de afirmação. Você consegue se lembrar quantas vezes você prometeu as coisas a Deus? Quantas vezes você falou que se Ele te ajudasse, você nunca mais faria aquilo? Que se Ele mudasse a sua situação, sabe, você faria diferente? Então assim, olha, você precisa lembrar eu falei isso aqui, acho que foi no domingo passado, sobre o voto, né? Se você não vai cumprir, não vote. Só vote se você for cumprir. Então, quem sabe, naquele momento, você diz, Senhor, olha, eu não farei mais tal coisa. Ou, Senhor, eu farei tal coisa. Então, é o momento de você, né, lembrar da afirmação que você fez em Betel. Porque, queridos, ainda no capítulo 28, versículo 20 e 22, diz o seguinte, olha, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
E ainda no versículo 22 ele diz o seguinte, olha, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederdes, certamente eu darei o dízimo disso. Então, naquele momento da angústia, naquele momento da aflição, mesmo depois diante de uma promessa de Deus, Jacó, ele falou tudo isso para o Senhor. Que ele queria, que ele precisava voltar em paz, que ele precisava ter o alimento, a veste, que ele precisava, deixar de conflito na sua família. E aí ele falou que ele seria fiel ao Senhor. Qual foi a meta que você fez para esse ano? Quais foram os planos que você colocou diante de Deus esse ano? Quem sabe você pode dizer assim, mas Senhor, eu fiz planos, mas aconteceu tudo isso. Eu quero te dizer, queridos, que nós precisamos alinhar os nossos planos juntamente com os planos de Deus. Aqui na Bahia, tem um ditado que diz o seguinte, acerte o seu relógio pelo meu, não é assim que a gente fala? Né? Acerte o seu relógio pelo meu. Mas, queridos, não é a gente Deus que tem que acertar o relógio dele primeiro. Ele não tem relógio, o tempo dele é diferente do nosso, não é isso? O tempo dele é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. Mas a gente fala isso para que as pessoas entendam que nós é que precisamos seguir os planos de Deus. E ele fala que ele tem planos para a gente, o quê? De bênção, planos para a gente de vida, e não planos de morte, queridos. O inimigo que fica dizendo que isso aí é... Não, meu irmão, Deus ele tem coisas boas para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos voltar a Betel. É por isso que nós precisamos, voltar ao primeiro amor. É por isso que nós precisamos, voltar a dialogar com o Papai do Céu, conversar com Ele, abrir o nosso coração e dizer assim, Senhor, olha, eu preciso disso e disso e disso. Eu estou voltando ao primeiro amor. Eu preciso do teu carinho, do teu amor. Eu preciso do teu colo. Me socorre. Você precisa falar com Ele. Ele é quem vai resolver os teus problemas. Porque na casa dele, em Betel, além de conhecimento, além de afirmação, era um lugar de altares. Aqui no versículo 35, capítulo 35, versículo 1 ainda, Deus disse a Jacó, levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Ou seja, Jacó, ele tinha fugido de Betel e a sua família foi constituída entre os povos pagãos. E agora eles estavam envolvidos ali. Tanto que, se a gente for no capítulo 34, Diná, sua filha, ela tinha saído para ver as filhas de outras terras e ali acabou se misturando com o mundo, se envolveu, tanto que Siquém a viu e eventualmente profanou sobre ela, e os filhos de Jacó armaram uma cilada contra aquele povo. Disse assim, olha, então vamos conceder esse casamento entre vocês, mas para isso o povo precisa circuncidar-se, não foi isso? E enquanto aqueles homens circuncidaram de toda a família, os filhos de Jacó, eles foram e mataram a todos ao fio da espada. Então, queridos, naquele momento houve um conflito muito grande entre os seus filhos. Jacó ele teve 12 filhos, mas precisavam voltar a Betel, precisavam, reerguer o altar, precisavam, clamar ao Deus de Israel. Era um momento de que eles tinham que tirar tudo, que eles se envolveram com coisas dos deuses pagãos. Está aqui no versículo 2, capítulo 35. Jacó, ele teve de dizer sua casa para lançar fora todos os ídolos, todos os deuses estranhos. Está aqui, capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. E o quê? Purificai-vos e mudais as vossas vestes. Então, queridos, é importante que em Betel, é importante que na reconstrução do altar que a gente venha se purificar, que a gente venha se arrepender, que a gente venha, se despir, que a gente venha, tirar tudo que possa impedir o nosso relacionamento com Deus. Porque Betel
também era um lugar de garantia. Deus, ele reapareceu a Jacó. E Jacó retornou e construiu um altar e chamou aquele altar, né, aquele local de El Betel, porque Deus lhe aparecera quando ele fugiu do seu irmão. E aí, se a gente for aqui no capítulo 35, versículo 9, o que é que está escrito? Olha, e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e fez o quê? O abençoou. Queridos, olha, ele abençoou Jacó uma segunda vez, porque já tinha abençoado lá. Se você for ler do capítulo 28 até o 35, dê em casa depois, esses capítulos são curtos, né? Você vai ver que na história, o qual Jacó, ele esteve com Labão, que foi era o seu tio, e depois tornou-se, né, sogro, não é isso? Sogro, porque ele casou-se com Raquel e Lia. Então, ele teve que trabalhar ali 14 anos. Depois desses 14 anos, ele falou assim: olha, agora eu vou voltar para a minha terra. E Labão falou assim: não, rapaz, fica mais um tempo aí, porque você ficou comigo, só pagou por esses tempos, mas eu percebi que em tudo que você fazia, a boa mão do Deus de Israel estava sobre a sua vida. Eu percebi que Deus me abençoou por causa de você. Por isso eu quero que você fique mais um tempo aqui na minha casa. Então, queridos, quando você tem a bênção de Deus, você será abençoado e todos aqueles que estão à sua volta serão abençoados também. Porque as bênçãos do Senhor, sabe, ela te estabelece e não acrescenta dores, queridos. E é isso que a gente tem falado, né, de que nós precisamos construir esse altar, estar na casa de Deus, ter reverência, nós precisamos ter fidelidade, nós precisamos ter essa afirmação, buscar o conhecimento, porque, queridos, a garantia quem nos dá é o nosso Deus de Israel. É Ele quem nos garante, como foi ministrado aqui nessa noite, de que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo. É você que tem que crer, queridos. É você que tem que determinar. Chega na sua casa e leia novamente. Chega em sua casa e ore novamente. Chega em sua casa e sele os umbrais da sua casa novamente. Determina que praga nenhuma chegará na tua tenda e na tua casa e nem nos teus familiares. Amém, queridos? Isso é para quem crê. E foi isso que aconteceu com Jacó. O próprio Deus disse: Jacó, volte lá, né? Porque você precisa fazer isso novamente. E aí, queridos, Deus, né, ele abençoou a vida de Jacó. E Jacó, né, nós sabemos que a partir daquele momento, ele disse assim, olha, capítulo 10, e disse Deus a Jacó, o teu nome é Jacó, capítulo 10, aqui, capítulo 10, e disse Deus a Jacó, o teu nome é Jacó, e não te chamará mais o teu nome Jacó, mas o quê? Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. Capítulo 35, versículo 11. E disse mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E o versículo 12. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Amém, queridos? Isso foram promessas de Deus a Jacó, e que agora se tornou Israel, e que esta terra, queridos, ela é abençoada até hoje. Eu tive o privilégio de ir lá em Israel. A pastora Suzana esteve lá, a pastora Alice esteve lá, a pastora Dina esteve lá. Eu estou profetizando que você também vai a Israel, sabe? Basta você querer, basta você falar com Deus. É uma coisa assim maravilhosa. Quando a gente chega e vê o deserto transformado, e vê o deserto mudado. Israel foi o primeiro povo, né, no mundo, diante desta pandemia, que está à frente de todos os povos, na vacinação e na cura do coronavírus.
Então, queridos, é uma nação próspera, mas próspera por causa da bênção de Deus sobre eles. E aqui nós estamos falando de uma das pessoas, né? E Jacó foi o nome desta pessoa, e que Deus mudou a sorte dele, e de que Deus mudou o nome dele, e que Jacó, um homem que era enganador, ele transformou-se em, né, Israel, o príncipe de Deus. Amém? Então eu quero te dizer nessa noite, de que tudo isso que aconteceu a Jacó, foi porque ele obedeceu ao chamado de Deus, e ele voltou a Betel. Jacó estava muito bem nesse momento. Quem sabe ele podia dizer, não, Senhor, né, eu vou em outra hora, né, eu estou aqui cuidando da minha família, eu estou em outras terras, mas não. Ele obedeceu e ele voltou a Betel. E ele voltou à casa de Deus. Então que nessa noite, querido, você também reflita, né, como é que está o teu relacionamento. Quem sabe você está precisando, e o Senhor nesta noite te dá um comando, olha, meu filho, minha filha, volte de onde você começou, sabe, a tua intimidade, o teu relacionamento comigo. E aí você vai ver que tudo, né, ficará bem melhor do que está hoje. Amém? Queria já convidar os jovens do louvor aqui, enquanto eles chegam, queria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por esse teu retorno a Betel, por esse teu retorno à casa de Deus, né? Por esse teu retorno, sabe, à intimidade, por esse teu retorno ao conhecimento, por esse teu retorno à afirmação, por esse teu retorno a esta nova vida. E nesta hora eu creio que enquanto eu oro por você, que você também aí ore com o Papai do Céu, que você também tem em casa, dobre o seu joelho se você quiser fazer isso, né? Mas que você fique atento a este momento de intimidade e de busca ao nosso Deus. Fale com Ele nesta hora também aí. Meu Deus, meu Pai, neste momento nós ministramos uma palavra, o qual tu dissestes a Jacó para ele retornar àquele lugar, para ele retornar a Betel, para ele retornar à casa de Deus. Nesta hora também nós te pedimos a ti que nós também queremos retornar, que nós também queremos estar, que tu nos faz lembrar desta hora, meu Pai, quando nós fizemos uma aliança contigo, quando o nosso coração ardia, quando a gente tinha um desejo profundo, sabe, de te adorar, de estar na tua casa, quando a gente era envolvido pela tua obra, quando nós éramos envolvidos, sabe, pelo teu querer, pelo teu Santo Espírito. Mas quem sabe o dia a dia, a angústia, o sofrimento, acabou nos afastando de ti. Mas nesta noite, meu Pai, tu estás reacendendo esta chama em nós. Tu estás reacendendo esse desejo de estar junto a ti, meu Pai. Toca no teu filho, toca na tua filha, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos acompanhando pela live ou nos assistirão outro dia. Mas quando alguém estiver ouvindo esta mensagem, quando alguém estiver recebendo esta oração, seja agora, seja amanhã, seja daqui a um ano, mas que seja tocada por ti, meu Pai, e que venha buscar a mudança em ti. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em ti é que vem o nosso socorro, e em ti é que nós temos confiança. O próprio salmista disse que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus de Israel. Nós confiamos num Deus que nos guarda, nós confiamos num Deus que nos protege, nós confiamos num Deus que segura nas nossas mãos, nós confiamos num Deus que está sempre ao nosso lado para nos proteger. Mas também nós queremos intimidade contigo, mas também nós queremos relacionamento contigo, mas também nós queremos caminhar lado a lado contigo, meu Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado, sabe, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos cantar? Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem
tudo